tema é sonhos. A gente vai finalizar esse tema hoje, pastor. Vamos fechar hoje. E a gente tem algumas perguntas, posso começar por elas ou quer dar alguma pincelada geral? Vamos começar por elas? Tem aqui, ó, a Graciele colocou: boa tarde, meu nome é Jaqueline, moro em Três Marias. A respeito dos sonhos, gostaria sempre tenho sonhos, eu morando em cemitérios, pessoas mortas, caindo em sepulturas e não consigo compreender o que pode ser. A gente estava falando sobre os sonhos e essa interpretação dos sonhos, o que também pode ser momentos onde Deus fala com a gente pelos sonhos, há momentos que a gente tem o nosso subconsciente cheio de coisas que acontecem durante o dia. Nem todos os sonhos são sonhos espirituais, alguns deles são. Agora, um sonho que chama atenção, né, pastor Rogério? Pastor, isso aí pode ser duas coisas. Ou alguém contou história para ela sobre isso, de criança, e isso ficou gravado, porque muitas vezes o que acontece na questão dos sonhos? Na fase de infância, muitas coisas vão ficar gravadas na mente, entendeu? E elas são julgadas por inconsciente. Quando a pessoa chega a uma certa idade, esse inconsciente vai jogar para fora, porque ele não aguenta suportar aquilo mais. Aí joga para fora. Pode ser alguma coisa que foi contada para ela, tá? Na questão disso, que deixou um medo nela, e hoje ele está aflorando na questão de cemitério e está sendo aflorado. Tá? Ou ela já tem medo disso, tá? Tem medo de ir em cemitério, ou medo de ir em velório, então ela começa a sonhar com isso. Sim. Ou filmes que assistiu, filme de terror e tudo. Tem muitas pessoas que assistem muito filme de terror, e isso vai ficando armazenado no inconsciente, depois joga no sonho. Então tem que saber o histórico dela para saber o que esse sonho está gerando. Pode ser também, né, Guerra? Porque como ela disse que ela sonha com parentes mortos, sim, pode ser também pessoas que ela nunca conseguiu enterrar, né? Sim, se cortar, vincular emocionalmente, né? E aí vai estar sempre sonhando. Aí entra naquela terapia que nós fizemos aqui do cemitério, né? Você lembra, né? Que foi filmado. Sim. Dessas aí tem que passar por esse processo. Para quem não conhece a terapia, é porque às vezes a pessoa realmente ela não consegue emocionalmente romper com aquele ente que já se foi. E então fica essa aliança segurada aí, até entranhada assim, a pessoa não consegue se libertar disso. Então o pastor Guerra e o pastor Rogério e todos do Clínica da Alma fazem uma ministração de um enterro simbólico daquilo que passou, para que haja uma liberdade mesmo no espírito. Outra pessoa que colocou aqui um testemunho foi a Sibeli Lopes. Ela coloca: minha irmã tem 2 sonhos que a acompanha desde a infância. Um deles é dentro da antiga casa que eles moravam e ela estava brincando e de repente ela é puxada por alguma coisa e ela tenta gritar e não consegue. O outro, ela está brincando perto de um buraco que tinha nessa cidade onde eles moravam e aparece um homem de preto, o qual a persegue. Ela fica incomodada, sem saber o que se trata, e já isso acompanha desde criança. Ela já está com 24 anos, ou seja, 2 sonhos. Um, ela é puxada por algo dentro da casa, outra ela brinca dentro do buraco e um homem de preto vem até o encontro dela. Nós estávamos lendo essas participações antes aqui. Eu tive um entendimento. Eu falei para o Guerra, eu não vou te falar, você lê, vê se de repente nosso entendimento bate. E assim bateu. Então, assim, a sua casa, onde foi ali seu ambiente, né, onde você viveu, e ali houve uma marca. Você foi marcado dentro desse lar, dentro dessa casa. Né, e pode ser que tenha acontecido, inclusive, um molestamento sobre você. Né? Vem alguém, você não consegue gritar, né? Então isso pode ter acontecido isso. Né? E às vezes nós simplesmente guardamos esse sentimento, essa dor e não lembramos dele. A nossa mente ela tem essa habilidade de colocar num quartinho escuro, a gente passa a chave e a gente não quer lembrar. Mas está vivo e você continua sonhando. O sonho do buraco é a mesma coisa, né? O sentimento é o mesmo, é o sentimento de você ser pressionado, você está dentro de um lugar onde vem alguém de preto e faz algo, não é, que persegue você. E a perseguição é a própria situação não resolvida. E quando não resolve, a gente acaba dando abertura para a ação de demônios oprimir, perseguir, trazer esses temores, né, e temores noturnos. Então isso pode ter acontecido. Então aconteceu um fato na sua infância, dentro da sua casa, e o discernimento que nós tivemos aqui, sem conhecer a sua história, houve alguma violação, alguma coisa, ou tentativa na sua vida.
E você, inclusive, pode procurar o Ministério Clínica da Alma, mesmo que você esteja em outro estado. Tem o e-mail do Clínica da Alma, clinicadalma@redesuper.com.br, porque o pastor Rogério tem muitas alianças, Brasil afora. Então, a gente ora para que cada dia mais isso se estenda, né, em Clínica da Alma. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma pastora chamada Elisete que tem atendido. Em outros lugares, de todo o nosso território nacional, a gente sempre vai procurar parceiros para poder abençoar. É claro, se você não puder nos fazer uma visita aqui em Belo Horizonte, que também seria uma bênção, você comer um pão de queijo, um doce de leite aqui mineiro e, além de tudo, ser tratado por pastores abençoados. Inclusive, Maurício, aproveitar, já que você falou do Rio de Janeiro, nós vamos estar nesse final de semana, no período aí dito Carnaval, né? Nós vamos estar lá em Belfor Roxo, né? E tendo um tempo lá de Clínica da Alma com os amados irmãos. Então, assim, se você de lá quiser estar conosco, então você pode entrar em contato com a clínica aqui, que a gente passa o contato lá no Rio de Janeiro, para você estar conosco. Né? Inclusive, o pessoal do Lagoinha Niterói quer também fazer parte desse projeto do Clínica da Alma. Entre em contato com a Elisete, não perde a oportunidade, não, que está aqui um pastorzaço da Lagoinha para ajudar tanto o pastor Guerra quanto o pastor Rogério. Diga lá, pastor. O Kleber Torres ligou ontem, lá de Brasília, só que ele é daqui de Belo Horizonte. Eu não liguei, ele que estava em Brasília, né? Sim, então, sim. eu falei que eu não conhecia, mas eu conheço, ele quer pedir desculpas. Claro. Depois aí, Rogério, descobrimos quem é, né? E nós Kleber Romero, ele fica magoado ao vivo, Romero, porque a mágoa causada ao vivo é pior. Então, Kleber, Deus te abençoe e nos perdoe aqui, né? Depois nós lembramos, tu mandou um e-mail pra gente, aí nós localizamos e tudo. Um abraço ao Kleber. Kleber, um abraço para você e Deus abençoe. Amém. Já está curado. Tá bem, tudo certo, tudo resolvido. A Luciana Fernandes, ela coloca: bom dia, pastores, estou assistindo ao Clínica da Alma e vocês responderam a minha pergunta com relação a sonhar com meu pai que já morreu. E realmente eu nunca tive um bom relacionamento com meu pai, nós nunca conversamos a respeito de nada. O nosso diálogo era em cima de perguntas e respostas bobas, por exemplo, cadê sua mãe? O que tem para o jantar? Coisas do tipo. E quando ele morreu eu não estava presente, não pude acompanhar no velório. Talvez seja esse motivo dos meus sonhos. Obrigado. Isso acontece mesmo, né? Quando se tem uma marca muito firme, muito presente, muito profunda de uma falta de relacionamento ou até mesmo de um bom relacionamento, a gente tende a sonhar com pessoas que... Eu, por exemplo, amava muito a minha avó e meu avô e algumas vezes eu acabava sonhando daquele doce de abóbora, mas eram coisas da minha mente que se remetiam a bons momentos, né? Então eu sabia, eu acordava até com aquela saudade e sorria, porque eu falava, olha, que tempo maravilhoso, mas no céu eu encontro. Isso é diferente, né? Esses casos, por exemplo, dessa irmã que ela mandou ontem, né? Que ela sonhava e não sabia por que sonhava, né? Então Deus trouxe aqui a direção a respeito disso, né? Que benção. Eu não sonhava com doce de abóbora, mas eu comi um. Ô, pastor Guerra, agora o senhor traz para minha mãe que eu fico com vontade, viu? Delícia, você não pode provocar vontade sem suprir. Isso é defraudação. Bom, tá aqui também uma outra pergunta da Sara Batista de Carvalho. Gostaria de participar do programa concorrendo ao kit do Paulo César Baruch. Olha, deixa eu mostrar então esse kit. Dá para mostrar esse kit? Não tá aqui o kit. O kit já subiu, que ele está sendo embalado e preparado. Você que sempre participa aqui do nosso programa, você concorre a brindes, a prêmios. Então, você que mandou a sua mensagem aqui também está concorrendo a esse prêmio maravilhoso, que é um kit do PC Baruch. Pastor Rogério, a gente daqui a pouco vai caminhar para o final, então é legal a gente fechar o tema com uma diretriz bem clara para quem está em casa. Há muitos aspectos que envolvem o sonho, muitos mesmo. A gente tem espirituais, a gente tem diversas citações bíblicas, até a Bíblia mesmo nos assegura que Deus fala em sonhos. José, meu Deus do céu, tantos outros, inúmeros, a gente tem uma boa passagem falando dos sonhos. E também tem os psicológicos, tem aquela criança que fica agitada durante todo o dia e depois sonha com tudo que aconteceu. O nosso corpo, ele produz esse momento do sonho. Mas falando desse sonho espiritual, de coisas que perseguem as pessoas há muito tempo, pessoas que sempre sonham a mesma coisa, o que fazer para se libertar desses sentimentos ruins, esses pesadelos, as pessoas que acordam literalmente com pesadelos terríveis durante a noite? E tem que passar por um processo de cura mesmo. Tem que ir lá na infância, né, procurar o que ocasionou, por que o sonho. Se o sonho for repetitivo, ele tem algo. Se a pessoa estiver sonhando, né, sempre sonhou, tem gente que fala assim, tem 10 anos que eu tenho esse sonho. Não sei se você lembra lá em Teresópolis, uma senhora que procurou a gente lá, que tinha 20 anos que ela tinha um sonho. Sim, meu Deus. Ninguém nunca conseguiu interpretar o sonho dela. Aí ele chegou lá, procurou eu e o pastor Rogério e nós, né, conseguimos, né, chegar a um ponto do sonho dela. Aí houve uma definição para o sonho dela.
E ela saiu de lá muito feliz, porque ela não tinha conseguido nem nunca. Ela estava assim até frustrada, porque ninguém tinha conseguido. E aí a gente achou e ministramos, né? Nós ministramos na vida dela, naquela área, e quebramos sobre a vida dela. Né? Que a gente foi descobrir lá 20 anos atrás o que aconteceu, por que originou. Tudo tem uma origem. Sim. Tá? Não tem nada assim que não tenha uma origem, não existe. Né? Tanto sonho secular, psicológico ou espiritual, ele tem um fundamento. Sim. Não é? Então a gente tem que procurar o quê? Qual que é esse fundamento? Quando começou esse sonho? O que ocasionou esse sonho? Então tem que ter, né, a raiz para que a gente possa trabalhar em cima dele. Eu estava lembrando daquela pessoa que falou que tinha um sonho, que viam ela vestida de noiva sobre uma lagoa, você lembra? Que várias pessoas deram interpretações e tudo, e aí Deus deu direção, você conseguiu assim, trazer interpretações exatamente o que quer, você lembra disso? Não. Uma coisa antiga já, de uma pessoa que você... Uns 42 uns 45 anos. É que ninguém conseguia definir, né, o que era isso, né, a questão de passar de noiva, né? Mas era uma frustração. Era uma frustração. Agora, não tinha nada a ver com casamento. Não tinha nada a ver com casamento. Agora, uma coisa que é muito interessante, isso acontece muito, principalmente no nosso país, a gente está tendo um momento muito especial do nosso país, pastor Rogério e pastor Guerra, que é um combate a essa sedução, a esse espírito de lascívia, e a gente teve, há pouco tempo atrás, assim, da Copa do Mundo, a gente teve um momento muito especial do governo brecando, algumas entidades patrocinadoras até de veicularem muitas figuras sedutoras. E essas coisas, elas estão muito enraizadas também em alianças que as pessoas fazem através do sexo. E como isso agride o pensamento de pessoas. São pessoas já casadas, que têm os seus filhos, e sonhando com pessoas que tiveram aliança lá no passado, coisas terríveis. E isso prejudica casamentos. Quantas vezes a gente atende esse tipo de pessoas no nosso gabinete? Eu queria que você falasse um pouquinho especificadamente sobre essas alianças que não foram quebradas e que trazem ainda esses sonhos terríveis. Claro. É isso que nós temos que entender, que essas coisas do passado, se não forem resolvidas, elas vão trazer consequências lá na frente do nosso futuro. Então, tudo que não é resolvido e ficou para trás, a gente diz assim, isso aí já passou, não me interfere mais. Mas muitas vezes essas situações, elas servem de gatilho para startar outras coisas na nossa vida e principalmente no nosso futuro. Então, se faz necessário que essas alianças, que essas juras de fidelidade, de amor eterno, esses pactos muitas vezes que nós tivemos uma pessoa que nós ministramos e elas tinham feito selado com sangue mesmo, furaram o dedo, né, e selaram com sangue aquela aliança que fizeram e não sabia por que eram atormentados. Ambos eram atormentados e eles queriam ficar distantes um do outro e não conseguiam, viviam em embates constantes, lutas constantes, mas não sabiam por quê. Então nós tivemos que fazer o quê? Tiveram que renunciar a esse pacto, a essa aliança, para que pudesse o quê? Experimentar aquilo que Deus tem, porque da forma que estava, ela estava sendo prejudicial para eles e as pessoas que estavam em volta deles. Então muitas vezes as pessoas fazem coisas e elas esquecem. Tem uma outra jovem que eu pude ministrar e eles escreveram numa agenda uma jura de fidelidade eterna até que a morte separe eles, mas eles não eram casados, eles eram namorados. E não sabiam por que eram atormentados, voltavam e tentavam e se distanciavam. Vamos tentar de novo, se distanciar. Então não conseguiam ficar desligados, não é? E aí quando ela me procurou, eu pude ministrar na vida dela e o Senhor trouxe a lembrança. Aí um dia ela trouxe a agendinha que já estava guardada, empoeirada, amarelada lá, com toda, os dois assinaram, né, assim. Então isso é importante, muitas vezes as pessoas fazem isso, guardam muitas vezes nas suas casas cartas antigas, cartões antigos, de relacionamentos antigos, que hoje você já está casado, já está tendo um relacionamento já com seu esposo, ou seu cônjuge na realidade, e ainda guarda situações lá do passado. Por isso que muitas vezes você tem sonhos com o seu primeiro namorado, ou sonho com aquele namorado, mas hoje eu estou casado, por que eu estou sonhando com fulano? Porque ainda você está guardando coisas que dizem respeito ao passado e de um relacionamento que já terminou, mas essas coisas se tornam pontos de contato. Para quê? Para aprisionar você. Então isso precisa ser desfeito.